Nessa nossa aula de hoje, a gente vai fazer aí o fechamento da nossa unidade de PSP, que a gente começou aí há 2 aulas atrás. E aí, novamente, a gente vai ver nessa aula de hoje algumas questões relativas à ferramenta Process Dashboard. Na aula anterior eu mostrei ela aplicada para vocês ao PSP 0, e hoje a gente vai ver ela aplicada ao PSP 0.1. Então a gente vai ver lá os roteiros, os formulários, vou fazer aqui algumas simulações, né, gerando dados históricos, e no final a gente vai ter uma nova atividade assíncrona que vocês poderão fazer sem ter a necessidade de me entregar, para poder praticar o que a gente vai ver na aula de hoje. Bom, então, seguindo aqui, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, naturalmente, vai ser criar um projeto para o PSP 0.1. Vou criar ele do zero aqui com vocês. Então, a gente vai em hierarquia, editar, adicionar nó como filho. Eu vou dar um nome aqui, só que a gente tem que adicionar o template agora a esse projeto, igual a gente fez na aula anterior, só que agora o template vai ser diferente. Vai vir editar, adicionar template, vamos colocar aqui o template do PSP 0.1. Feito isso, a gente já pode salvar aqui, fechar, que esse projeto já existe. Então eu vou pegar ele aqui, ó, aula prática PSP 0.1, e eu já vou dar um play, para ele começar a contar o tempo, enfim, gerar alguns dados enquanto a gente está conversando. Bom, visto isso, a gente vai precisar dar uma olhada nos scripts desse processo, porque agora, como ele está num outro nível, os scripts vão estar diferentes também. Então, já tinha mostrado como é que a gente vê script, a gente vem aqui nesse documento, tem todos eles listados, a gente vai começar a ver o script do processo mesmo. Então, ele vai abrir lá no meu navegador, estamos com ele aqui, e se vocês forem observar, algumas linhas desses scripts, ou partes de algumas linhas, elas estarão em negrito e itálico. Tipo essa parte aqui, tipo essa parte, e tipo essa outra. Conseguiram observar essa diferença? Essas linhas que estão destacadas aí, ou essas partes das linhas que estão destacadas em negrito e itálico, são exatamente as diferenças do PSP 0.1 para o PSP 0. O que não tiver em negrito e itálico é exatamente idêntico ao nível anterior. Então, as novidades estão destacadas nos scripts dessa forma. A gente vai poder ver em todos os casos. Bom, então, visto isso, o que o PSP 0.1 espera como critério de entrada? Bom, até aqui, ó, nenhuma novidade. Você vai ter uma descrição do problema, você vai ter o seu Project Plan Summary que você vai usar, vai ter o seu log de tempo, o seu log de defeitos, vai ter também o seu padrão de tipos de defeito, e aqui, ó, já começa a ter uma novidade. Vocês estão vendo que esse cara aqui, ele está em negrito e itálico? Porque como o PSP 0.1, ele se preocupa também com a métrica de tamanho de software, e o tamanho vai ser dado em linhas de código, é necessário para o PSP 0.1 a existência de um padrão de codificação. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ainda na aula de hoje, mas uma vez que a gente tiver o nosso padrão de codificação, a gente vai ter que associar ele com esse processo que o Process Dashboard está controlando para a gente. E, além disso, a gente precisa de ter um padrão de contagem de linhas, que eu também vou apresentar para vocês. Né? Aqui, por exemplo, a gente vai definir se a gente conta linha em branco ou não, se conta linha de abertura de escopo ou não, para a gente poder padronizar o dimensionamento, né, desses códigos e as nossas métricas. Muito bem, então não mudou muito o critério de entrada, as novidades a gente vai ver daqui a pouco nos roteiros específicos. Vamos dar uma olhada nesse roteiro macro, né, que ele pega o processo como um todo. Aí a gente vai pulando depois para o planning, development e para o post-mortem. Planejamento também não tem praticamente nenhuma diferença. Isso aqui a gente já precisava fazer, ó, que era produzir e obter uma lista né, uma lista de requisitos. Cliquei aqui com o botão direito, ó, essa telinha eu não vou nem fazer isso agora, porque eu já fiz na aula passada com vocês. Basicamente aqui a gente precisaria informar o caminho da pasta do nosso documento de requisitos, e aqui informaria o nome do documento de requisitos. Deu OK, já teria associado documento de requisitos com o projeto, da mesma forma que eu fiz na aula passada.
Bom, aqui a gente tem uma novidade. Ele está querendo que a gente faça o quê? Ele está querendo que a gente faça uma estimativa das linhas que foram adicionadas ou modificadas nesse programa. Ou seja, aqui a gente já começa desde o início do projeto, na fase de planning, a estimar não apenas o tempo, como a gente já tinha que fazer e continua tendo que fazer, tá vendo? A gente tem que estimar também o tamanho desse programa em linhas de código. Aí vamos lá, é a primeira vez que você está fazendo um projeto usando o PSP 0.1. Então você não tem no seu to-date, nos seus dados históricos, informações sobre o tamanho dos programas anteriores em linha de código. Então você está numa situação desconfortável, porque no seu primeiro projeto você não vai ter base. Você vai ter que dar um belo de um chute quando você for fazer essa estimativa. Ou, no máximo, recorrer a alguns dados históricos da literatura, mas que, enfim, nesse caso não vão servir de muita coisa, porque cada pessoa tem uma produtividade diferente. Mas uma vez que a gente começar a alimentar isso com dados reais, no seu quarto, quinto, sexto projeto, quando você for fazer essa estimativa inicial, você já vai ter dados para se basear. Então a coisa vai ficando mais próxima do seu perfil. Bom, daqui a pouquinho eu vou mostrar isso funcionando. Aí a gente vai ter que pegar essas estimativas, tanto de tempo quanto de tamanho, e informar lá no Project Plan Summary. E aí a gente fecharia o planning. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir o script específico de planejamento, para a gente ver ele aqui detalhadamente o que tem que ser feito dentro dessa etapa macro aí de planning, né, que é quando a gente está fazendo a análise. Bom, então aqui eu já tinha até mostrado o início lá na versão macro, né, do script do processo, que a gente tem lá que informar a lista de requisitos, garantir que esses requisitos estão claros, né, e não ambíguos, resolver qualquer questão. Isso aqui já é idêntico ao PSP 0. E aqui já tem novidade. E ele já vai falando não apenas o que a gente tem que fazer, mas também como tem que ser feito. Então, o que ele está falando para a gente fazer? Ó? Faça a sua melhor estimativa a respeito do tamanho adicionado ou modificado para esse programa. Entre com os dados de planejamento de tamanho no Project Plan Summary. Então, vamos abrir o Project Plan Summary aqui. Ele vem com uma carinha um pouquinho diferente, tá? Como vocês podem ver. Ele passa a organizar alguns dados históricos por agrupamentos. Ele tem aqui a parte de size, ele tem a parte de tempo das tarefas e a parte de defeitos, tanto injetados quanto removidos. Bom, primeira coisa que ele pediu para a gente fazer lá, o que era mesmo? Ah lá, ó. Além dos requisitos que teoricamente a gente já fez. Eu não vou mostrar de novo que vocês já viram. Ele quer que a gente informe as linhas adicionadas e as linhas modificadas. Então tá aqui, ó. Exatamente isso. Ó. Ele está querendo que a gente informe a quantidade de linhas. Eu tenho os dados históricos aqui, mas isso é de teste bobo que eu estava fazendo aqui na instalação da ferramenta. Isso não são dados reais, tá? Não foi de nenhum projeto que eu tenha feito de verdade. Tanto que tem pouquíssimas linhas de código aí. Essa informação que ele quer aqui são em linhas de código. Poxa, quantas linhas que eu estou planejando ter nesse meu projeto que eu estou desenvolvendo aqui do Pokémon GO? Pô, cara, eu não tenho nem ideia, eu não tenho uma referência de projetos anteriores. Eu vou dar um chute qualquer aqui, só para ilustrar para vocês. Eu não tenho dado para me basear, então eu vou colocar, sei lá, 10 mil linhas de código. Um belo de um chute. Vamos voltar para cá. O que ele quer que a gente faça? Vocês devem estar vendo que ainda tem uns campos aqui que não tem informações passadas e tal, mas isso aqui ó, já são os dados reais do projeto. Eu ainda não comecei o projeto, então não tem que informar nada nessa coluna. Né? Isso aqui vai receber dado depois que eu tiver produzido alguma coisa. Depois que eu tiver código, para eu saber qual foi o tamanho base, deletar. Daqui a pouco eu vou tratar isso com vocês. Mas vai ser lá na frente em outros scripts. Uma vez que eu já fiz a estimativa de tamanho, baseado nesse caso em dados que eu não tinha, se eu tivesse, eu me basearia aqui no meu to-date. O que ele quer que a gente faça agora? Uma estimativa de recursos. E aqui, recursos a gente entende como tempo. Até aqui não tem novidade, tanto que vocês podem ver que não está em negrito nem itálico, é idêntico ao nível anterior. Você vai fazer a sua melhor estimativa de tempo de desenvolvimento, vai entrar com essa informação no Project Plan Summary. Aqui ele tem uma novidade. Ó, ele está falando para a gente usar o to-date dos nossos projetos mais recentes, né, dos nossos programas mais recentes, como guia. E aí o dashboard vai automaticamente distribuir o tempo de desenvolvimento ao longo de todas as fases do projeto. Vamos lá. Ó, aqui, ó,
Se eu venho, eu estava em Size no Project Plan Summary, aqui eu vou vir em Time. Ele quer que eu informe isso aqui, ó, que é o tempo total planejado para o projeto. Só que na hora que eu informar isso, o próprio PSP vai estimar para mim o tempo que ele acha que eu vou gastar em cada uma das fases. Vou pegar aqui então dados históricos agora. Ó, vamos supor que eu tenho 3 projetos até agora, e esses 3 projetos totalizados aqui no meu to date deram 3 horas. Observem que os dados gerados, quando você usa níveis anteriores do PSP, eles alimentam níveis superiores. Eu já tinha dados de tempo, isso aqui a gente gerou na nossa última aula. E agora no nível 0.1, eles estão sendo usados também. O to date ele vai crescendo. Eu não tinha nada de linha de código porque a gente não tinha feito. Mas, ó, teoricamente eu tenho 3 projetos. Totalizando deu 3 horas. Então eu estou gastando em média 1 hora por projeto. Vou colocar aqui em minutos. 60 minutos. 1 hora ele já converteu, e se vocês observarem, ele já colocou aqui para mim a estimativa de cada uma das fases. Tá vendo? Isso foi feito baseado nos meus dados históricos, e aí vai dar para a gente ver naquela ampulheta depois, se a gente está atrasado ou não, enfim. Critério de saída do planning, que não tem tanta novidade mesmo. As novidades vêm mais lá na frente no desenvolvimento, que é quando a gente vai lidar com tamanho de código, né, linha de código. Especialmente no post-mortem vai ter mais novidade. Ó, então a gente já tem a lista de requisitos documentada, a gente tem o Project Plan Summary já com estimativa de tamanho e tempo, e a gente tem aí o nosso log de tempo atualizado. E ele está atualizado. Não sei se vocês se lembram, eu tinha dado play enquanto eu estava planejando aqui. Eu estou fazendo planning. E aí está contando o tempo lá para mim. Ó. Se eu vier aqui em registro de tempo, já tem atividade de planning lá, tem 10 minutos que eu estou fazendo isso com vocês aqui. Certo? Bom, então uma vez que eu terminei o planning, o que eu vou fazer agora? Antes, deixa eu detalhar com vocês aqui questões que eu ainda não tinha mostrado. Tá? Nessa parte aqui, talvez tenha ficado um pouco estranho a definição dessas 2 linhas que não tinham valores. O que acontece? As linhas adicionadas e as linhas adicionadas juntamente com as modificadas, né, e além disso a linha total, por que aqui elas não tinham valor? Aqui, aqui e aqui. Porque essas são linhas calculadas. Como é que eu sei como elas são calculadas? Vou abrir aqui para vocês, lá no Google Classroom mesmo, está aí disponível para todos. Vou vir aqui em qualidade de software a nível pessoal. Vou lá na parte do resumo dos scripts do PSP 0.1, que é o que a gente está usando. Olha só, por meio do script, se vocês forem observar, na parte do Project Plan Summary aqui desse script, dá para ver melhor. Por exemplo, as linhas totais, elas vão ser calculadas, mas não tem como a gente fazer isso sem antes a gente ver, por exemplo, outras informações que vão ser extraídas diretamente do código. O que são essas linhas base? Vamos supor que o seu projeto de desenvolvimento, ele não está partindo do zero. Você já tem um código. Quem está fazendo Android, por exemplo, comigo esse período, está desenvolvendo um projeto lá de melhorias do Pokémon GO, mas eles já receberam um código como base, que ele está sendo usado para as modificações que vão ser necessárias. Então, se o seu projeto começa do zero, né, você não tem nenhuma linha de código definida que você vai reusar, enfim, naturalmente o número de linhas base é 0, você não tem nenhum código que você vai usar, você vai construir tudo. Lá no Pokémon GO a gente já tem. Quantas linhas ele tem? Não sei, teria que contar e colocar aqui, eu não sei de cabeça. Aí uma vez que você começou a trabalhar nesse software, vai ter linha, por exemplo, que você vai precisar deletar. Você está refatorando, criando coisa nova, vai deixar um método mais enxuto. A quantidade de linhas que você vai deletar vai ser informada aqui. Tem ferramentas para fazer isso. Dentro do Process Dashboard tem uma, eu vou mostrar daqui a pouco. Ninguém tem que contar isso manualmente, não. Linhas modificadas são aquelas linhas que naturalmente você, sei lá, modificou a assinatura do método, mudou o nome de uma variável, você modificou uma linha, você não deletou e nem criou. Linha adicionada, naturalmente, aqui, ó, ela vai ser calculada baseada nessas outras informações que a gente já tem. Olha só, a linha adicionada que aqui, ó, no Project Plan Summary, ela ficava com esse values aqui meio bagunçado, ela ainda está assim porque eu não informei a quantidade de linhas base, deletada, modificada. Está no padrão. Quando eu informar,
ela vai ser calculada, porque aqui, ó, deixa eu voltar onde eu estava, a linha adicionada, ela é fruto do total de linhas, que eu ainda não informei, eu tenho que informar também, baseado na ferramenta de contagem, subtraindo do total a quantidade de linha base, somando o número de linhas deletadas, subtraindo o número de linhas reusadas. Então, antes de eu informar o número total de linhas, o número de linhas base, o número de linhas deletadas e o número de linhas reusadas, não tem como eu saber o número de linhas adicionadas, porque isso vai ser calculado pelo Process Dashboard. E, naturalmente, aqui, ó, esse planejamento que eu fiz no início de soma de linhas novas com alteradas, aqui ele está também dessa mesma forma, ó, com esse values meio estranho, porque ele também é calculado a partir de quê? Da soma de linhas adicionadas com a soma de linhas modificadas. Então, ó, linhas adicionadas são calculadas e alimentam a fórmula que vai me dar o número de linhas novas ou alteradas. Enfim, só para vocês entenderem por que esses valores ainda não estão aqui e como que a gente vai usar isso depois. Tá certo? Na hora que eu for usar a ferramenta de contagem, vai ficar mais claro para vocês essa questão. Bom, então eu já informei a estimativa de tempo total, já fiz isso aqui por meio dos meus dados históricos, já fiz aqui a estimativa de tamanho num belo de um chute, porque eu não tinha dado histórico. Então, teoricamente, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de concluir a fase de planejamento do meu programa, né, do processo que eu estou seguindo. Falta eu fazer o que então? Vamos voltar aqui no script do processo e vamos dar uma olhada no script de desenvolvimento, no development. Vou clicar nele aqui, vamos abrir, vamos ver o que ele tem de novidade. Novidade nele é muito pouco mesmo, como vocês vão ver. Com relação a critério de entrada, são questões que têm sim coisas a serem vistas. Por exemplo, aqui, ó, tem um critério de entrada que a gente ainda não forneceu em nenhum outro momento, que é o padrão de codificação. Afinal de contas, se a gente vai gerar dado histórico de linhas de código, a gente precisa de ter uma forma única para poder trabalhar, porque senão esse dado ele não vai ser confiável. Se cada hora você programar de uma forma, vai ter programa que vai ficar maior do que precisava, vai ter programa que vai ficar menor do que a sua média. Então você tem que programar sempre da mesma maneira para que esse dado histórico seja confiável. E a gente vai informar esse padrão de codificação aqui, ó, no critério de entrada. Ele já vai associar. O que ele te pede aqui? Ó? Ele está querendo primeiro que você informe o nome do projeto e a linguagem de programação que você está usando. Então, vou colocar aqui, por exemplo, até usar um que eu já tinha usado em exemplo anterior. Estou desenvolvendo Pokémon GO e eu estou usando Java. Ó, eu estou num projeto diferente, mas eu estou falando para ele que eu estou usando um documento de padronização de programação de uma linguagem que já foi associado num projeto anterior com o mesmo nome. Aqui, na hora que eu já informei isso, ele simplesmente já linkou naquele arquivo. Mas vocês devem estar pensando, poxa, professor, como é um padrão de codificação? Eu não sei como é que é isso. Eu gostaria de ver um como exemplo. Eu vou mostrar para vocês. Aqui na ferramenta, eu coloquei 2 especificamente. Tem um padrão de codificação aqui para Java e tem um padrão de codificação para C++. O de C++ é até o do Humphrey, que eu não vou mostrar em detalhes na aula de hoje. Eu prefiro mostrar o de Java, até porque ele é bem mais detalhado do que o padrão proposto pelo Humphrey para C++. Isso daqui, que fique claro também, pessoal, que é uma ideia de um documento de padronização de codificação. Existem várias formas de fazer isso, cada um pode fazer a sua, mas o importante é que esse documento, de alguma forma, deixe claro como que você programa. Então, vamos explorar algumas partes desse documento aqui. Olha só, esse é um padrão para Java, então, todos os arquivos Java desenvolvidos obrigatoriamente contêm declarações de pelo menos uma classe ou uma interface. Isso aqui é inerente à linguagem, só uma explicação. Tá. Além disso, podem estar presentes outras declarações e comentários em um arquivo Java. Beleza. Basicamente, as classes Java que serão desenvolvidas conterão os seguintes itens na ordem especificada. Então, estou dizendo o seguinte, toda classe ou interface que eu desenvolvo, ela obrigatoriamente vai seguir essa ordem de declarações. Não significa que todo mundo que programa em Java tem que fazer isso, mas esse padrão, para quem usa ele, tem que fazer assim, para não contaminar o dado histórico.
Então, olha lá, ó. Primeira coisa que se tem num arquivo criado por uma pessoa que usa esse padrão é um comentário de início do arquivo, que eu vou descrever ali embaixo. O que, que tem nesse comentário inicial? Uma vez feito o comentário inicial, vai vir a declaração de pacote, falando de que pacote é aquela classe ou interface. Uma vez feito isso, vai ter a declaração de imports, que são as dependências que aquela classe ou interface tem. E uma vez feito isso, vai ter a declaração da interface ou classe em si. E, naturalmente, dentro da declaração da classe e da interface, tem um monte de coisa que a gente pode fazer. A gente pode declarar variável, a gente pode declarar método, pode declarar construtor, e vocês vão ver que dentro desse padrão de codificação, tudo isso vai estar explicado nos mínimos detalhes. Vamos ver umas partes, então, do documento. Ó. O que é esse comentário inicial que todo arquivo Java criado por esse programador possui? Esse tipo de comentário ele vai ser sempre delimitado aqui pela abertura, né, com barra asterisco, fechamento com asterisco barra, para comentar um bloco de código. Em C++ é assim, em Java não é diferente. E contém apenas informações técnicas sobre a classe desenvolvida, como o nome, o autor, a versão, a data de implementação e outras informações consideradas necessárias. Esses comentários contêm as seguintes características. O comentário é aberto na primeira linha, a primeira linha de informação está contida na linha seguinte à abertura do comentário, há uma linha em branco entre as informações disponibilizadas no comentário, e o comentário é terminado na linha seguinte à especificação da última informação. Exemplo. Então, todo comentário de abertura de arquivo que esse programador faz usando esse padrão é assim, ó. Ele abre numa linha própria, a primeira linha com informação vem na linha seguinte, cada informação é separada por uma linha em branco, igual vocês podem ver aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, e o fechamento é uma linha após a última informação. Então, todo arquivo Java desse programador começa assim. Tem programador que não faz isso, mas concorda comigo que aqui já se foram 5 linhas de código? Pô, se uma hora você fizer isso, outra hora você não fizer, você está começando a tornar programas maiores do que eles são na verdade, ou menores do que eles são na verdade. Isso o dado histórico não serve para nada. Por isso que você tem que padronizar a maneira como você faz. Só que, ó, além disso, tem a declaração de package, que aqui não tem novidade. Ó, logo após o comentário de início, há uma declaração de package caso seja necessário. Há uma linha em branco entre o comentário de início do arquivo e a declaração do package. Ou seja, vai pular uma linha ali entre o comentário e a definição do package. Os imports vêm logo depois da declaração do pacote. Então, olha lá, após a declaração do package, caso não haja declaração de package, considere após o comentário de início do arquivo, que é o que eu mostrei lá no primeiro tópico, há uma linha em branco e, em seguida, a declaração de import, caso seja necessário. Declarações de import obedecem à seguinte regra. Ó, caso haja, no máximo, uma classe proveniente de cada pacote, não há nenhuma linha em branco entre as declarações. Caso haja algum pacote que contenha mais de uma classe especificada, na declaração de import, há uma linha em branco antes e depois da declaração import que referencia esse pacote. Então, olha lá, ó, só para vocês entenderem aqui, ó. Nesse caso, tá tudo junto. Aqui, vejam só, tem uma linha em branco separando devido a essa explicação contida aqui nesse tópico 2. Então, vai depender dos imports que você está colocando nos arquivos, se vai ter essa linha em branco ou não. Bom, aqui que vem a parte mais interessante, que é a parte do código que de fato tem mais informação, que é quando a gente está declarando a classe ou a interface em si. Quando a gente declara uma classe, dentro dela vai conter o que especificamente? Então, ó, cada classe é declarada internamente aqui por esse padrão da seguinte maneira, ó, vai ter um comentário de documentação para a classe ou interface sendo declarada. Esse comentário ele é opcional e é utilizado aí na ferramenta Javadoc, que é uma ferramenta integrada nas IDEs. Então, observem que a gente tinha um comentário do arquivo Java e a gente tem um comentário para a classe ou interface. Porque, embora não seja uma prática legal, mas no mesmo arquivo você pode ter várias classes, várias interfaces. Então, para cada classe, para cada interface, você tem também um comentário específico. Feito isso, a gente tem a declaração do cabeçalho da classe, que é onde é especificado se a classe ela herda de alguém, se ela implementa alguma interface. É o public class extends alguma coisa, public class implements alguma coisa. É esse cara. Após isso,
A primeira coisa que existe dentro da declaração da classe são as variáveis estáticas, caso elas existam nessa classe. Após isso, vai ter a declaração dos atributos dessa classe. Depois dos atributos, vai ter a declaração de construtor. Depois do construtor, a declaração dos métodos. E aí esse padrão, ele vai falar especificamente como cada uma dessas coisas deve ser feita. Como que eu declaro a documentação da classe ou da interface, como que eu devo fazer a declaração do cabeçalho, né, daquela classe ou interface, como que eu declaro as variáveis estáticas, e falando inclusive qual linha que eu pulo, qual linha que eu não pulo. Eu imagino que tenha dado para vocês entenderem por alto qual que é a ideia de um padrão de codificação. O arquivo está aí disponível para vocês. É interessante que depois vocês leiam isso aí com cuidado, com calma, até para pegar mais detalhes. Só pegar um aqui que é clássico, ó, que me veio à mente, ó, regras gerais para comandos compostos contidos em um bloco delimitado por abre e fecha chave. Como é que esse padrão faz? Ó, os comandos que são delimitados aqui por abre e fecha chave, né? A chave de abertura está no final da linha que inicia o comando composto. E o primeiro comando está na linha seguinte à chave de abertura. A chave que termina o bloco contendo comandos compostos está na linha seguinte ao último comando. Então, olha só, aqui, ó, o que está sendo feito? A abertura, por esse padrão, é na linha da condicional. E o fechamento é numa linha separada após o último comando. Claro que sintaticamente a gente pode fazer diferente, mas isso aqui está padronizando a maneira de se programar para gerar os dados históricos. Depois, leiam com calma esse documento, para vocês pegarem mais detalhes. Não é obrigatório que vocês passem a programar seguindo esse padrão, mas o obrigatório é que você defina o seu padrão e use-o. Essa é a ideia. Cada um programa de um jeito, mas o ideal é que programe sempre da mesma forma. Bom, então um documento como esse deveria ter sido informado aqui no critério de entrada do desenvolvimento. E aí você vai começar a desenvolver seguindo esse padrão. Não tem muita novidade agora. Ó. Eu vou até pular aqui, ó. Eu estou em design agora. Então, no design, ó, não vou nem descrever mais nada, porque não tem novidade, não tem nada negrito em itálico. Então, a maneira de se projetar sistemas usando PSP 0.1 é idêntico à do 0.0. Codificação tem só uma diferença, que a codificação vai ter que seguir o padrão de codificação definido. O resto é igual. Compilação também não muda. Teste também não muda. É idêntico. E o critério de saída é um pouquinho diferente, porque aqui, se você termina desenvolvimento, você tem o programa pronto. Então ele já está totalmente testado, seguindo o seu padrão de codificação. E, naturalmente, você veio documentando ao longo aí, né, da programação, compilação, teste, análise, projeto, você veio documentando o tempo das suas atividades, igual eu já mostrei na última aula, e os bugs também. Também já mostrei como faz, lá no inseto. Agora, voltando aqui no processo, falta a gente fazer a autópsia. E na autópsia vai ter diferença, que é quando eu vou compilar os dados históricos. Vou abrir aqui o meu script de autópsia, já vou até deixar lá ó, na fase de autópsia, teoricamente eu já passei pelas anteriores. E o que ele quer que a gente faça? Vamos lá. Ó, acabei, meu software está completinho, vou só compilar os dados históricos. Então, critério de entrada, ó, os requisitos já foram definidos, a gente já linkou isso no projeto. O Project Plan Summary já teve lá o planejamento de tamanho e tempo, você já alimentou os seus logs de tempo e defeito, e você já tem o seu programa testado, rodando, seguindo um padrão de codificação, e também terá um padrão de contagem. Professor, como é que é um padrão de contagem de linhas? Vou dar um exemplo que também está aqui na plataforma. Cada um tem o seu. Ó, bem simplesão esse documento. Nesse documento será descrito sucintamente como deve ser feita a contagem de linhas de código em um código-fonte para um programa típico escrito em C++. Serão contadas linhas derivativas de compilação e linkagem, tipo include, using, linhas de declaração de variáveis e classes, linhas com comandos executáveis, atribuições, condicionais, laço de repetição e tal. E o que não vai ser contado? Linha em branco, linha contendo apenas comentário de código vai ser ignorada na hora de contar o tamanho, e linhas que contenham apenas abertura e fechamento de escopo. Enfim,
Cada um define o seu. Mas, de um geral, normalmente não se conta linha em branco, linha de comentário e abertura e fechamento de escopo, porque isso não agrega em nada no tamanho do programa. Ali não tem lógica. Ali tem só volume de código. Tem linguagem que nem tem isso, né? Tem linguagem que não tem abertura explícita de escopo, tipo Python. A indentação vai definir. Então, enfim, cada linguagem vai ter esse padrão. Um documento como esse já teria que ter sido definido pelo programador. O que é a primeira coisa que a gente faz? Isso aqui também não tem novidade nenhuma, porque vocês estão vendo que, na verdade, ó, tudo isso daqui não tem novidade. Eu já mostrei. É basicamente aquela questão de ver se todos os defeitos foram já documentados. Se você esqueceu de algum, você vai lá e documenta ele manualmente. Aqui também você vai verificar se todos os defeitos que foram injetados foram removidos. Qualquer coisa que você esquecer, você vai lá e injeta manualmente. Aqui em tempo, ó, não tem diferença, é a mesma ideia. Você vai tentar lembrar se tem alguma atividade que você fez durante o processo que você esqueceu de contar. Se você esqueceu, você vai lá e insere. Da mesma forma que eu fiz na aula passada, a novidade está aqui, ó, no size. Que aqui a gente vai ter que lidar com a contagem do tamanho do programa em linhas de código. Então, ó, o que ele está falando para a gente fazer? Conte o tamanho do programa completo. Determine o tamanho, né, das linhas base, deletadas, modificadas, reusadas, total, novas reusadas e por aí vai. Só que aí, olha só, o Process Dashboard, ele já tem uma ferramenta que ajuda a gente a fazer isso. Você poderia usar o Git, ou algumas IDEs têm esses recursos também, mas a gente já vai usar o recurso da própria ferramenta. A única desvantagem de usar o recurso da própria ferramenta é que a gente vai ter que se submeter ao padrão de contagem dela, não ao seu padrão de contagem. Então, se você usar essa ferramenta aqui, o ideal é que você use ela sempre, para ter sempre o mesmo padrão de contagem. Vou abrir ela. Você olha para ela, parece que não tem nada, né? Bobeira, né? A interface do Process Dashboard ela é quase toda assim. Basicamente, o que ele quer que a gente informe aqui? O arquivo original, se é que ele existe, e o arquivo modificado. Se você criou um projeto do zero, não tem arquivo original, você só vai colocar o modified e vai comparar. Aí ele vai fazer a contagem baseado só nesse arquivo novo. Se você tinha uma base e modificou a base, ele compara as duas, vendo linha removida, linha alterada e por aí vai. Eu vou mostrar isso funcionando. São dois scripts HTML que tem JavaScript ali no meio também. Basicamente, é isso aqui, ó. Uma calculadorazinha JavaScript da mais simples possível. Você tem lá um campo, que você vai informar aqui o primeiro valor, você vai colocar aqui o segundo valor, na hora que você apertar somar, vai aparecer a soma do valor 1, valor 2 aqui nesse terceiro campo. Ok? Esse era o arquivo base. Depois eu vou fazer umas modificações nele, ele vai ficar assim. Eu vou tirar o botão, vou tirar o campo de valor, ele vai ficar meio incompleto, mas eu mudei ele. Se a gente for olhar isso a nível de código, o código está aqui, ó. Esse era o original, tá vendo? Aqui a gente tem basicamente o formulário, olha lá, o nosso primeiro input, o segundo input, o input que é read-only, ou seja, não dá para entrar com valores aqui, ele só vai receber valor por meio do JavaScript, e o botão estava associado ao método soma do JavaScript. E o método soma está aqui, ó. Basicamente ele pega o valor do primeiro campo, pega o valor do segundo campo, soma os dois e atribui ele para o values daquele terceiro cara, que era o R, esse sujeito aqui, ó. Perfeito? E aí tudo acontece. Aí eu dei uma esquartejada nesse arquivo, porque depois que eu programei, eu simplesmente vim aqui, ó, e tirei aquele terceiro campo, que é onde ia ter o resultado, tirei o botão, modifiquei o método colocando até algumas coisas sem sentido, eu modifiquei linha, adicionei linha, arranquei linha. Enfim, o código ficou até meio sem sentido, mas só para vocês verem a ferramenta contar. O que eu vou fazer agora? Vamos informar esses arquivos para lá. Ó. Esse era o original, o antes. Tá aqui. Esse é o que foi fruto aí depois que eu terminei o meu projeto de software, o depois. Coloquei eles aqui, mandei um compare, e ele já está mostrando para mim parecido com o diff do GitHub, né? Ou de Git em geral, muito parecido com o diff. Ele está te mostrando linha que foi adicionada, ele está te mostrando linha que foi excluída, linha que foi modificada. Você vê visualmente, mas o importante está aqui, ó, os dados que ele gera. Eu vou usar esses dados para alimentar o meu Project Plan Summary. Da mesma forma como aqui, ó, ele me pede para fazer. Ah lá, ó, entre com todos esses dados no Project Plan Summary. É o que a gente vai fazer agora.
O Project Plan Summary já está aqui, só que agora eu vou informar os dados atuais, né? Que são os dados reais desse projeto. Então vamos lá, um por um. O base era 18, deletado era 2, modificado era 1. Adicionado era 1, mas o adicionado ele vai ser calculado. É porque ainda tem informação para eu passar. Faltam informar só as linhas totais, que são 17. 17. Ele já calculou, porque ele rodou aquelas fórmulas que eu tinha mostrado para vocês lá no início com o resumo do script. Então, ó, tá aí meu dado histórico. Eu não estou me atendo aqui tanto ao significado desse dado que está sendo gerado, tá, pessoal? Mas o importante é que se a cada projeto você fizer isso, lá na frente, o seu to date, você já vai ver aqui, ó, pô, eu tenho 4 projetos executados com as mesmas características e no total deram, sei lá, 4.000 linhas de código. Beleza, sempre que eu for me planejar aqui, eu já sei que o meu planejamento vai ser em torno de 1.000 linhas de código. Observe que nesse caso, o meu chute foi, putz, muito longe do real, né? Feito isso, o que a gente tem aqui, ó? Já mostrei relatório de tempo, eu terminei o meu projeto. Então, para terminar o meu projeto, o que eu vou fazer aqui, ó? Na hora que eu concluir aqui o post-mortem, o que vai acontecer ali, ó? Olha o to date sendo atualizado, pessoal. Foi atualizado. Tem um bug nessa versão do Process Dashboard que eu estou usando. Acredito que na versão mais nova isso não está acontecendo. Que alguns dados históricos não são puxados, né, de tamanho, alguns não são puxados para o to date. Tá vendo que aqui, por exemplo, deletado não foi puxado, modified não foi puxado, mas ele puxa as mais importantes, que são as calculadas, tá vendo? As linhas adicionadas ele puxa, as adicionadas e modificadas ele puxa, e a total ele também puxa. Essas são as mais importantes. As outras ele não está puxando, não. Mas não acabou, galera. A gente ainda tem que ver questões aqui que são bem interessantes do Process Dashboard, que nessa fase são questões que vão nos ajudar. Vocês devem se lembrar que o Process Dashboard no nível 0.1, além dele se preocupar com a métrica de tamanho, que é uma novidade em relação ao zero, e naturalmente você vai ter que propor também um padrão de codificação para poder lidar com o tamanho, ele propõe também o PIP, que é o Process Improvement Proposal, que é a proposta de melhoria para o processo. Como que eu faço isso no Process Dashboard? Está vendo que ele está me pedindo para fazer aqui nos critérios de saída? Ó? Complete o PIP Forms, descrevendo problemas do processo, sugestões de melhorias e lições aprendidas. Como é que funciona isso daqui? Vou dar um clique nesse cara, abrir em outra guia. Ó, ele abriu essa telinha para mim. Ele está me pedindo para informar o caminho absoluto do lugar onde vai ficar esse arquivo de texto que ele vai criar já no padrão do PSP para a gente informar essas melhorias. Eu vou colocar aqui no meu diretório mesmo de usuário, porque é mais fácil acesso para mim. E eu vou colocar o nome desse arquivo como sendo pip.rtf. RTF é uma extensão tipo doc, tipo ODT, coisa nesse sentido, tá? É um arquivo de texto. Dei OK? O que aconteceu? Vocês viram que abriu um arquivo de edição de texto para mim? Já no editor de texto do Mac aqui, ele já vem com algumas informações. O que a gente tem que fazer agora, seguindo o processo de aprendizado contínuo, né, o ciclo PDCA, é basicamente aprender, documentar tudo que deu errado, como a gente acha que seria melhor feito e o que a gente aprendeu. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, levantamento de requisitos não funcionou bem usando entrevista. Clientes eram tímidos e não passavam informações relevantes. Esse era um problema. Pô, por que esse é um problema? Provavelmente porque a técnica que eu usei para levantamento de requisito aqui, eu percebi que não funcionou bem com esse perfil de pessoa, para esse perfil de projeto. Como é que eu poderia melhorar isso? Isso é uma proposta. Ó, eventualmente, podemos tentar usar brainstorm no próximo projeto. Digitei errado aqui. Próximo projeto, tá?
que é que a gente aprendeu aqui? Usei a ferramenta tal e deu errado. Usei tal coisa e deu errado. Tal técnica demorou muito. Pá, pá, pá. Basicamente, você está documentando tudo que você viu que não funcionou, tudo que você viu que funcionou também. Você pode colocar aqui em comentários, tá? A ferramenta tal foi excelente, ela foi. Tentamos usar ela nesse próximo ciclo iterativo, porque anteriormente a gente usava outra que não funcionou e conseguimos validar essa ferramenta. Então podemos continuar utilizando. Enfim, basicamente é você não perder informações descritivas a respeito do seu aprendizado contínuo, documentando o que pode melhorar, o que está dando certo, o que está dando errado. É o PIP, é a proposta simples que esse documento do PSP propõe para a gente. E ele já pega algumas informações aí relativas ao processo, nome de quem está usando e tal. Isso você faz caso a caso. Eu tenho certeza que na cabeça da grande maioria de vocês, igual na grande maioria de quem vê PSP pela primeira vez, já falei isso nas aulas anteriores e repito, vocês devem estar pensando em muitas situações que isso aqui é muito chato. Eu também já achei o PSP muito chato quando eu comecei a aprender. Só que a gente só consegue perceber que, embora ele seja chato no início, ele traz vantagens lá na frente, depois que a gente dá uma chance para ele. Que a gente usa isso de forma insistente, se ambienta com isso, né? Isso passa a ser uma atividade normal do cotidiano de trabalho, e aí você começa a ter planejamentos, né, cronogramas mais assertivos, dimensionamento de software mais assertivo, porque, naturalmente, pessoal, o tamanho do programa, ele pode influenciar, por exemplo, no valor que aquele programa vai ter. Se você está desenvolvendo algo que você vai comercializar, o tamanho e o tempo gasto vão influenciar no preço. Se você não consegue dimensionar isso adequadamente, não consegue criar um cronograma legal, você vai estar sempre dando tiro no escuro. Você não vai conseguir entender baseado na maneira como você funciona, e aí você sempre vai ter medo de dar preço para cliente. Quem já fez parte da NoBugs, ou quem ainda faz parte da NoBugs, eu tenho certeza que uma das coisas que mais incomodam quando vocês entram na NoBugs é isso. Quando chega um projeto, você tem que dar um preço para ele e você não tem a mínima ideia de como você vai fazer isso. Porque você não sabe se vai demorar, se não vai, se vai ficar grande, se não vai. Sem dado histórico, é impossível. Então você vai colher os frutos disso um pouco mais adiante. Nas primeiras fases aqui, a gente só está criando o dado, para depois a gente consumi-lo. Última coisinha que eu quero mostrar para vocês a respeito do Process Dashboard no nível 0.1 é esse PSP Instructor, esse Grading Helper. O que esse cara faz aqui? Ele tenta criticar dados históricos que a gente gerou. Vou abrir ele e ele vai me mostrar algumas coisas aqui. Ó. Já começou a criticar. O que ele está me falando aqui? Em situações que ele não criticar, eu vou tentar forçar a crítica para a gente corrigir e você vai ver como que ele te ajuda. Ele é como se fosse aqui o seu coach. Ele está falando aqui, ó, você não contabilizou tempo de nada para atividades de codificação, compilação e teste. Você não se esqueceu de inicializar o timer? Você poderia ter esquecido, porque realmente aqui, ó, ele contou tempo para planning, ele contou tempo para design, e ele contou tempo para post-mortem. Só que algumas fases eu concluí rapidamente aqui. Eu não deixei concluir 1 minuto. E aí não gerou time para esses caras. Ele está suspeitando que isso possa ser um problema. Se fosse um problema, o que você poderia fazer? Pô, realmente, cara, nossa, na hora que eu estava programando, eu esqueci de startar o timer. Ok, você vem cá, ó, relatório de registro de tempo, vem aqui para codificação, adiciona um, mas realmente eu programei, fiquei lá, sei lá, 5 horas programando, não documentei nada e tal. Eu acho que foi mais ou menos 5 horas que eu programei, então vamos colocar aí, né? O programa como um todo. Programação. Beleza, fiz isso daqui, salvei, e agora o que eu vou fazer? Eu vou rodar de novo esse sujeito aqui, ó. Vocês vão ver que agora ele já viu que tem atividade de codificação. Aí ele está me falando, ó, mas ainda não tem de compilação e teste. Será que você não se esqueceu? Então ele está tentando te ajudar para construir os dados históricos que eventualmente você pode ter deixado para trás. E ele faz isso por outras coisas também. Ó, aqui, ele está falando que está tudo certo com bug, mas eu vou tentar forçar umas críticas que ele poderia fazer para vocês entenderem. Ele está falando aqui, deu até o tiquezinho verde, ó.
todos os dados requeridos foram informados, né, para cada defeito. Não informei defeito nenhum, né? Todos os defeitos foram injetados antes de serem removidos. Tá bom, mas eu vou forçar umas críticas aqui. Eu vou gerar um bug. Acho que fase de teste foi uma fase que eu não tinha documentado o tempo, não foi isso? O que eu vou fazer? Eu estou deixando aqui o tempo rolando para correção de um bug que foi injetado e removido durante a fase de teste. Mas eu não documentei nenhuma atividade de teste. Ele vai reclamar, falar, pô, mas você falou que ficou 3 minutos aí, ou 1 minuto, corrigindo uma atividade, um bug durante teste, mas você não contou tempo de nada em teste, como é que isso poderia ter acontecido? Lembra que esses timers eles são independentes. Então eu estou só esperando dar 1 minuto aqui para eu poder finalizar esse cara. Vou falar que é um erro de documentação, não vou informar nenhuma descrição para ele e vou terminar. E vou colocar um outro bug aqui também, para ver se nesse caso ele vai pegar. Eu vou falar que é um erro de sintaxe, ele foi injetado durante a fase de codificação e ele ainda não foi removido, ele está encontrado e pendente. Impossível remover um defeito antes que ele tenha sido injetado. É porque ali eu coloquei errado. Tá. Embora eu não tenha que falar quando ele termina ainda, né? Porque aqui eu estou só falando que ele foi encontrado e não removido, ele reclamou que ele estava achando que eu tinha removido um erro de codificação durante o planejamento, que não faria sentido. Vamos ver o que ele já me fala aqui a respeito de defeito. Ele identificou algumas coisas. Você não entrou com descrição para o defeito 1 e 2. Realmente, eu não sei se vocês se lembram, mas eu não coloquei um texto lá falando esse bug aqui ocorreu no método tal, na hora que eu fiz tal coisa. Essa descrição aqui, ó, eu não informei. E ele está reclamando, porque eu preciso informar quando eu gero um bug. Ele está só falando aqui, ó, a respeito da possibilidade de eu ter bugs injetados quando eu estava removendo aí o primeiro. Nesse caso, não, né? Ele só está falando, caso positivo, né? Você deveria salvar o número do defeito original no fix defeito. Ele só está dando uma dica, mas não aconteceu. O que ele está querendo dizer é se existe relacionamento entre bugs. É só uma dica ali. Deixa eu ver aqui outras consistências. Tá, aqui ele está falando na consistência. Olha só, vou seguindo ele. De planejamento está tudo ok, porque basicamente ele verificou e viu que eu tinha informado ali tanto tempo quanto o tamanho planejado. Consistência, ele identificou uma consistência. O que ele está falando? Ó, você tem um log lá de defeito falando que você despendeu 1,8 minutos obtendo e fixando defeitos na fase de teste. Mas o seu log de tempo fala que você despendeu 0 minutos nessa fase. Você esqueceu de startar o timer? É exatamente isso. Porque aqui, ó, olha lá, ó, eu contei tempo de correção de bug durante teste, mas em teste eu não tenho atividade nenhuma. Então eu vou colocar uma aqui. Sei lá, eu tinha usado lá 8 minutos em teste, que eu tinha esquecido de falar. Removendo bugs. Salvei, fechei. Se eu olhar aqui de novo, ó, corrigi aquela consistência. Tá vendo? Porque agora eu tenho o dado. Enfim, é um cara que te ajuda. Quando a gente está começando, e lembra que eu falei que uma das grandes vantagens do PSP é que ele não te fala só o que tem que ser feito, ele te fala como. Então as próprias ferramentas já ajudam, inclusive, a você entender se você está seguindo ele corretamente. Ele te ajuda a verificar essas consistências. Eu vou disponibilizar agora para vocês uma atividade que vocês vão fazer de forma assíncrona. Ela tem um formato muito parecido com a maratona de programação. Tá? Exercício muito parecido com o exercício de maratona. Vou descrever o problema por alto aqui para vocês entenderem. Basicamente, a gente tem aqui um cenário onde uma pessoa está interessada em fazer trilhas. E para ela fazer trilhas, ela obteve aí uma série de mapas, lá supostamente com o departamento de agrimensura, e esse mapa, ele continha aí algumas trilhas variadas, e nessas documentações das trilhas, tinha tanto a distância de cada uma das trilhas, quanto as altitudes dos diversos pontos de demarcação
envolvidos nessa trilha. Muito bem. Qual que é o objetivo dessa pessoa? Ela quer criar um programa que receba como entrada os dados de distância e altitude de N trilhas. Esse programa vai analisar essas trilhas e vai dar como uma saída qual que é a trilha mais fácil. E o critério para definir se uma trilha é mais fácil do que a outra vai ser a trilha que exige o menor esforço de subida. Só que aí a gente tem que olhar um detalhe específico. Cada trilha vai ser avaliada tanto indo quanto voltando. Ou seja, a mesma trilha que poderia ser a pior possível indo, porque é uma trilha que só tem subida, ela pode ser a melhor de todas voltando, porque ela só tem descida. Concorda comigo? E aí, pelo critério de mais fácil, a mesma trilha que só sobe, se você estiver voltando, ela só desce. Então, ela seria mais fácil. Então, só para vocês entenderem o cenário aqui. Então, como é que vai funcionar esse programa? Tá? A especificação de entrada, que tem que ser exata, aqui embaixo a gente vai ver melhor. A primeira linha de entrada, ela vai conter um número N, que indica o número de trilhas que a gente vai passar para o programa. Beleza. Esse número N, ele tem que estar entre 1 e 100. Ou seja, o programa ele analisa no mínimo uma trilha, no máximo 100 trilhas. As trilhas, elas vão ser identificadas por números que vão de 1 até N, sendo N o número de trilhas que o programa vai analisar. Beleza. A ordem que as trilhas aparecem na entrada vai definir os seus identificadores, ou seja, a primeira trilha, automaticamente ela vai ser identificada pelo número 1, a segunda pelo número 2 e a última pelo número N. Tá certo? Então você não vai ter que informar a identificação da trilha. O programa vai dar a identificação para a trilha dependendo da ordem de entrada dela. Muito bem. A descrição de uma trilha, ela vai se iniciar com um número M, que vai caracterizar a quantidade de pontos de medição dessa trilha. E esse número M, ele vai ser um valor entre 2 e 1000, contendo tanto o limite inferior quanto o limite superior. E, basicamente, seguido a esse número M, logo após ele, mas na mesma linha, a gente vai ter M números inteiros representando a altura dos pontos de aferição daquela trilha. E cada ponto de aferição, ele pode medir uma altitude que varia entre 0, ou seja, você está no nível do mar, ou 1000, você está aí a 1 quilômetro acima do nível do mar. Basicamente, para cada trilha, você vai analisar ela indo e voltando. O seu software tem que fazer isso. A saída é o quê? É um número. O programa ele vai informar uma única linha de saída, contendo um número inteiro que representa o identificador da melhor trilha conforme os critérios definidos acima. Em caso de empate de 2 ou mais trilhas, seu programa vai ter que imprimir o menor identificador. Então, se a trilha 1 ela era tão fácil quanto a trilha 10, a melhor vai ser a trilha 1, que ela tem o menor identificador. Olha lá, exemplos de entrada. Aqui, ó. Esse número 5 é porque eu vou informar 5 trilhas para esse programa. Aí eu tenho 5 linhas aqui para baixo, depois do número 5, que é cada uma das 5 trilhas. O primeiro valor de cada uma das linhas é a quantidade de pontos de aferição. Por exemplo, aqui eu informei 4, essa trilha tem 4 pontos de aferição. Então, depois desse 4, eu tenho 4 valores. Olha lá, ó, 498 metros, 500 metros, 498, 498. E aí segue a ideia, tá? A próxima trilha, ela tem 10 pontos de aferição. Daqui para frente eu tenho 10 valores, com a altitude de cada um deles. Olha lá, ó, 5, 5 valores, 2, 2 valores, 4, 4 valores. E aqui a saída foi o quê? 2. Então ele está me falando que a melhor trilha foi essa daqui, ó, que tem 10 pontos de aferição. Por quê? Vamos entender. Essa trilha, se vocês forem observar, quando a gente está indo, ela só sobe, tá vendo? 60, 60, 70, vários 70, porque manteve no mesmo nível, 80. Então o esforço de subida dessa trilha foi o quê? Ó? Daqui para cá eu tenho 10, aí aqui mantém, 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 daqui para cá eu tenho 10, então já deu 20. Daqui para cá eu tenho mais 10, então deu 30, e daqui para cá eu tenho 10, deu 40. Então o esforço de subida dela indo é 40, mas o esforço de subida dela voltando é 0. E aí todas as outras
não vão ter essa situação. Por exemplo, essa daqui, ó, começa com 498. Aqui já teve um esforço subida 2. Aqui só desce. Então, pô, indo ela tem um esforço 2. Voltando, em algum momento eu subo, tem um esforço 2 também. Essa daqui, ó, todas elas vão ter algum esforço. Perfeito? Aí você pode pensar, pô, mas essa daqui não tem, ó, é tudo 20. O esforço dela indo ou voltando é 0. Por que que não é ela a melhor? Porque o identificador dela vai ser 5. O identificador dessa daqui, que é 2, é menor. No critério de desempate entrou ela. Entenderam a ideia do programa? Vocês vão ter que desenvolver esse programinha aí, mas não vai ser só programar, né? Aqui a gente não está só resolvendo um exercício de maratona. A gente vai resolver esse exercício usando o PSP junto, rapidinho, né? Mas para gerar dado histórico. Então a ideia é que vocês sigam o PSP 0.1 e aí lá no planning você vai gerar requisitos funcionais e não funcionais para esse problema. Você vai tentar projetar alguma solução para ele, né? Seja por meio de algoritmo, diagrama, o que for, parecido com a atividade anterior. Vai implementar na linguagem que você quiser. Para a parte de teste de caixa branca, a gente vai projetar um teste de caixa branca aqui. Então, para o seu código, você vai criar um grafo de fluxo, referente a cada uma das suas unidades. Pode ter N grafos, ou um grafo só se você fizer tudo de maneira sequencial. Para cada grafo de fluxo, você vai calcular a complexidade ciclomática, ou seja, para cada unidade você vai calcular a complexidade ciclomática. Para cada grafo de fluxo, você vai identificar o conjunto de caminhos independentes para cobrir todas as arestas. Feito isso, elaborar casos de teste para todos os caminhos independentes. E, por fim, você vai simplesmente automatizar a execução desse teste usando uma ferramenta XUnit. Se você programou em Java, use o JUnit. Essa é a ideia, pessoal. Então, fazendo um exercício simples como esse, vocês vão conseguir exercitar e já começar a se acostumar com essa ferramenta. E o pior de tudo é acostumar com essa ferramenta. O problema em si é o de menos. Uma vez que vocês já tiverem feito esse exercício da aula passada, o exercício da aula que eu estou passando hoje, provavelmente vocês já estarão mais familiarizados com esse contexto. A gente vai dar início aí à penúltima unidade da disciplina, praticamente, quando a gente vai começar a estudar projeto de interface com o usuário. E é uma unidade bem legal. A gente vai aprender algumas questões do ponto de vista de usabilidade, acessibilidade, mas não necessariamente iremos aprender questões relacionadas à estética, tá, pessoal? O foco da unidade não é necessariamente aprender a desenhar interfaces bonitas, até porque isso exige talento. O mais importante é a interface ser funcional, intuitiva, fácil de usar. É melhor uma interface feia e funcional do que uma interface bonita que não funciona. Então o foco da unidade vai ser em acessibilidade, usabilidade. Tá bom? Um abração para vocês.